Nação, eu já começo o vídeo contando para vocês que além de Bruno Henrique, o Flamengo pode ficar também sem Gabigol na reta final do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, marcou para esta sexta-feira, dia 5, o julgamento de Gabigol por conta da expulsão na partida contra o Bahia, que aconteceu no dia 20 de dezembro pelo Campeonato Brasileiro. E como o tribunal também retomou o processo de Bruno Henrique relativo ao jogo com o Goiás na 11ª rodada da competição, o Flamengo pode ficar sem sua dupla de ataque titular na reta final do Brasileiro. A sessão virtual da 5ª Comissão Disciplinar do STJD está marcada para as 10 horas desta sexta-feira e o relator será o auditor Eduardo Melo. O Wanderson Massulo Braga Filho é o presidente em exercício da comissão. O Flamengo venceu o jogo com o Bahia por 4-3, mas o camisa 9 rubro-negro recebeu cartão vermelho aos 9 minutos do primeiro tempo. E Flávio Rodrigues de Souza afirmou que o atacante mandou ele tomar naquele lugar. Gabigol ficou inconformado e levou quase 5 minutos para deixar o campo. Como Gabigol foi denunciado 2 vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que trata de desrespeitar a arbitragem e a pena pode chegar a 12 jogos de suspensão, isso porque a denúncia foi feita de acordo com o artigo 184, que determina a aplicação cumulativa das penas no caso de 2 infrações. O artigo 258 significa assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. E a pena é suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. E também por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. O artigo 184 significa quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas. Além de marcar o julgamento de Gabigol para sexta-feira, o STJD também determinou o retorno do processo sobre Bruno Henrique, que no duelo com o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileiro, atingiu o rosto do volante Breno, que fraturou o nariz. Antes da comissão disciplinar havia entendido que não havia motivo para reconhecer a denúncia, pois o lance não fugiu da visão da arbitragem. O caso será analisado na próxima sessão da 3ª Comissão Disciplinar no artigo de jogada violenta, que prevê pena de 1 a 6 jogos de suspensão. Nação, e já mudando de assunto, o Flamengo sonda meio-campista pupilo de Guardiola no Manchester City, e o contrato do medalhão facilita o negócio. Os dirigentes flamenguistas já começaram a pensar na próxima temporada e definem o perfil de reforços que devem ser contratados para o elenco. O Mengão conseguiu uma importante vitória em cima do Sport. Foi um jogo tranquilo para o rubro-negro, que fez 3 gols, não sofreu nenhum e continua buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. As críticas em cima do trabalho de Rogério Ceni já deram uma diminuída e o técnico tem mais tranquilidade para trabalhar no ninho do urubu. E fora de campo, o departamento de futebol do Mengão começa a avaliar o mercado com mais calma, já visando a próxima temporada. Sem receita para grandes investimentos como nos anos anteriores, o Flamengo busca oportunidades de mercado. Foi assim que sondou o atacante Hulk, que acabou acertando com o Atlético Mineiro, e consultou recentemente também a situação de um meio-campista pupilo de Pepe Guardiola. Trata-se do jogador Fernandinho, que tem contrato com o Manchester City apenas até o mês de junho, e ao que tudo indica, deixará a Inglaterra ainda neste ano. Uma volta para o Brasil está entre as possibilidades trabalhadas pelos representantes do jogador. Outros times brasileiros também monitoram o atleta, que está aberto para ouvir projetos. Com 35 anos, o medalhão tem uma carreira bastante vitoriosa no futebol europeu. No Brasil, ele ficou marcado com as eliminações do Brasil nas últimas 2 Copas do Mundo, apesar de ter sido longe o menos responsável. E apesar da consulta, o Flamengo não abriu, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de negociação.
As pessoas ligadas ao rubro-negro monitoram e sondam o tempo todo qualquer jogador de grande nível que esteja em final de contrato. É algo normal dentro do futebol. O perfil de contratação para a próxima temporada será nesse estilo, pagando apenas salários e luvas para os eventuais reforços. Mas e aí, nação, na sua opinião? Vocês acham que Fernandinho seria uma boa contratação para o Flamengo? Vocês acham que sim ou não? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. Bom, meus amigos rubro-negros, nação mais que